Olá, como a IELB recebe e trata mulheres e crianças? É a pergunta da Esther e ela explica, né, que é uma dúvida pessoal em como eu poderia servir a igreja ou se eu poderia estudar, por exemplo. Não sei se a IELB faz catequese ou fala sobre o pecado original com as crianças também. Em alguns locais, acho o ensino do Evangelho muito aterrorizante para as crianças, mas gosto de saber que elas cresceriam em fé e amor dentro de uma comunidade saudável. Gostei muito da pergunta, acho que me faz falar sobre um assunto do qual eu não tratei aqui nos últimos anos e muito pertinente. Eu acho que a pergunta sobre mulheres na igreja, no caso da IELB, ela pode surgir muito por causa do fato de que a IELB não ordena mulheres ao ministério pastoral. É, e isso pode gerar a impressão, assim, ou a preconcepção, não acho que seja o caso da Esther, mas pode gerar a preconcepção de que, então as mulheres na IELB devem cuidar somente de tarefas menores. É claro que eu discordo disso de duas formas, né? Primeiro porque nessa afirmação está a ideia não muito correta de que há trabalhos menores na igreja. Não há exatamente trabalhos menores, né? Mesmo aquelas funções que não exigem um envolvimento intelectual muito grande, elas não são menores. Todas as funções, todos os trabalhos, todas as atividades são importantíssimas. Mas também não seria verdade, porque não é verdade que as mulheres não ocupam lugares mais intelectualmente ativos na IELB, por exemplo, né? Não seria verdade também. Sim, as mulheres podem estudar, né? Ela recomenda aqui se eu poderia estudar. As mulheres podem estudar. De forma geral, né, no âmbito das suas vidas, não só estritamente pensando na igreja, muitas mulheres da IELB estudam e algumas estudam muito, né? Eu conheci, engraçado, eu conheci tanto aqui no Rio, quanto no Rio Grande do Sul, quanto em Minas Gerais, os três lugares em que eu participei da vida da igreja, em todos eles eu conheci mulheres ligadas a congregações que eram doutoras pesquisadoras, né? Aqui no Rio, quando eu cheguei, e agora me parece que ainda é assim, a presidente da congregação lá no Rio, na Tijuca, é uma pesquisadora da Fiocruz, é uma pesquisadora doutora da Fiocruz. Conheci uma pesquisadora, professora, doutora lá da PUC Rio Grande do Sul, que era membro da congregação de que eu participei, lá da Cruz, Petrópolis. Conheci uma pesquisadora também, doutora, lá na congregação de Belo Horizonte. Então, assim, é muito comum que as mulheres estudem e podem estudar muito, né? O quanto quiserem, o quanto conseguirem. E isso é muito bom para nós. É, mencionei também que a presidente aqui da congregação lá do Rio, né, da Tijuca, é uma mulher. Aqui também na congregação na qual eu sou pastor, a presidente da congregação é uma mulher, né, uma médica que é presidente da congregação. Talvez nem todos saibam, né? A diretoria da congregação de uma igreja luterana é, não é presidida pelo pastor. O pastor é responsável pelo ensino é, teológico, bíblico, mas a administração da congregação não está a cargo do pastor. Nós temos uma diretoria para isso e nas diretorias é muito comum que haja atuação de mulheres. No caso aqui, temos duas mulheres atuando na diretoria, né? A nossa presidente e a responsável pela parte de secretaria da diretoria também é uma mulher. Isso é muito comum nas últimas décadas, assim, para nós, né? Eu conheci vários casos assim. Também no âmbito da igreja, pensando não em congregação simplesmente, eu tenho tido contato atualmente com a liderança editorial da editora Concórdia, que é a editora da IELP. E a liderança editorial é exercida hoje por uma mulher, né? Então não há uma restrição. É isso que eu quero dizer com essa conversa toda.
Há também uma liga de, o que se chama, né, LSLB, Liga de Servas Luteranas do Brasil, que é uma organização de mulheres e que trabalha intensamente para apoiar a igreja, inclusive com recursos, mas também com reflexão. É um grupo que hoje, inclusive, está reunido no Espírito Santo, num congresso nacional da LSLB. Então, são mulheres que atuam na organização também de eventos grandes, na organização de livros, inclusive, publicados pela editora Concórdia, para a edificação da igreja. É um trabalho muito bonito e que envolve intelectualmente muitas mulheres da IELB também. E essa liga ela acontece, né, em âmbito nacional, mas também distrital e local. São mulheres que se reúnem localmente, no distrito e no país, para pensarem, para conversarem sobre questões, sobre como podem apoiar o trabalho da igreja. Mulheres podem ser diaconisas também na IELB, né, podem servir assim, e muitas mulheres também, e aí talvez apontando para o outro assunto, trabalham na formação das crianças da igreja. Né? Isso também acontece. Por isso eu vou dizer assim que sim, mulheres podem estudar. Talvez alguém esteja pensando assim, mas e estudar teologia? É claro que muitas das mulheres que eu mencionei até aqui, elas informalmente estudaram teologia. Muitas não têm o diploma de teologia, mas estudaram na congregação, se dedicaram à leitura de livros e foram se formando assim. Mas também há mulheres formadas em teologia na IELB. Né? Não há um impedimento, assim, você não pode estudar teologia porque você é mulher, teologia é coisa só para homem. Não, são coisas diferentes. Né? Eu conheço mulheres que se formaram em teologia na IELB, que são teólogas, é, e que bom, né? Isso é muito bom. Elas estão aí, sim. E repito, né? E outras que não estudaram teologia formalmente, mas que têm uma capacidade teológica considerável, né? Uma boa capacidade teológica, e isso edifica a igreja, isso é muito bom para nós. O que mais eu poderia dizer, né, sobre como elas são recebidas e tratadas? Eu acho que o que eu disse até aqui mostra que as mulheres realmente, né, elas não só são recebidas, mas elas são também a IELB, elas são também essa instituição, elas constituem essa instituição e elas também recebem, né, as pessoas nessa instituição. A participação das mulheres nas congregações e na igreja de âmbito geral, ela é importantíssima para a IELB ser o que é, para a IELB receber as pessoas como recebe. Eu não conseguiria imaginar a congregação de que faço parte sem a atuação intensa das mulheres. Eu sinceramente não consigo imaginar. Acho que nós teríamos problemas seríssimos, né? Muito sérios mesmo. E também nessa questão de receber pessoas, né? Como são importantes as mulheres e como agem de forma missionária as mulheres também. É importantíssimo reconhecer isso. Então, me parece que as mulheres recebem bem as pessoas e são recebidas muito bem na IELB. Né? Há lugar para as mulheres estudarem, há lugar para as mulheres atuarem, né, de diversas formas, com talentos manuais, com talentos intelectuais, com o seu tempo, com a sua disponibilidade. Há muita coisa bonita por fazer e há muita coisa bonita sendo feita. Né? Isso é muito bom. Sem haver uma disputa entre homens e mulheres, mas havendo uma colaboração. Né? Uma colaboração em que todos têm lugar e em que todos são edificados também. Né? Muito bem. Eu acho que, apesar de termos tempo ainda até os 20 minutos, né, estamos na metade do caminho, eu vou deixar o assunto catequese para um próximo vídeo que eu faço ainda essa semana. É um assunto que
é muito importante, acho que ele merece ser tratado individualmente, e um assunto de que eu gosto muito. É bom que eu posso pensar aqui, se eu esqueci de dizer algo sobre a atuação das mulheres na igreja, né? Acho que não, né? Acho que não. Eu só volto, né, e deixo essa nota. Eu realmente não gosto de tratar publicamente, e por conversas assim, do assunto ordenação ao ministério pastoral, ordenação de mulheres, porque eu entendo que eu não vou contribuir substancialmente para a discussão, então eu prefiro não entrar nessa discussão. Tá? Então, mesmo que muito provavelmente apareçam perguntas aqui, né? Opa, podia falar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre esse assunto assim. Eu acho que né, às vezes a gente gera mais confusão do que esclarecimento e não pretendo então tratar desse assunto por aqui. É isso, né? Bênção de Deus, que Deus possa abençoar as mulheres é, da IELB e que são uma bênção para a IELB também, né? Que são imprescindíveis para a existência dessa igreja e imprescindíveis para que essa igreja tenha, o que a Esther comenta aqui, comunidades saudáveis. E para que essa igreja seja saudável também. Isso é muito importante. Só para acrescentar, né, eu esqueci mulheres muito importantes da IELB também. Eu não comentei a importância de duas mulheres que trabalham intensamente para o Seminário Concórdia existir como existe, né? A Nara e a Ivete, na secretaria acadêmica e na parte financeira, são importantíssimas e dou graças a Deus pela vida delas também. No Seminário Concórdia, uma professora de inglês era uma mulher também, e agora nós vamos ter uma professora de português, que é uma mulher também, e eu vou dizer, eu talvez até possa fazer um vídeo sobre esse assunto, como que o português é importante para a formação de um pastor. A gente sempre pensa no grego, no hebraico, mas o português é fundamental, né? E como alguém que leciona hebraico, eu sei que falta faz uma boa base de português para caminhar com exegese, né? Que falta faz. Mas aí é outro assunto. Mas eu queria mencionar essas mulheres também que atuam num ponto central da vida da igreja, que é a formação de pastores, né? Elas são importantíssimas para que haja a formação dos pastores da IELB também. Acho que eu devo ter esquecido muita coisa. Eu não consigo falar sobre o trabalho da Liga de Servos Luteranos do Brasil, assim, é muito grande, eu não conseguiria falar. Talvez, quem sabe, eu possa convidar alguém dessa Liga de Servos Luteranos do Brasil para falar um pouco sobre esse trabalho, né? Para uma conversa. Tive essa ideia agora, enquanto eu falo isso, e acho que eu vou convidar, e acho que eu já até sei quem eu vou convidar. Né? Bom, essa conversa continua então com uma pessoa muito querida, em breve, se Deus quiser. Bênção do Senhor Jesus, um grande abraço, que o Senhor nos ilumine e conduza ao nosso coração. Até a próxima.